Então, a aula de hoje sobre começar a aula quando fala sobre desenvolvimento orientado a objeto. Então, no geral, os conceitos de orientação a objeto que vocês provavelmente já conhecem. Vamos fazer uma revisão breve sobre os conceitos principais de desenvolvimento orientado a objeto. Então, qual que é a ideia de objeto? De onde surgiu o objeto? É a ideia de você tentar aumentar o nível de desenvolvimento de software, ficar mais próximo à compreensão humana do que a compreensão da máquina. Então resolveu criar esse conceito de trabalhar com objetos, que é como as pessoas geralmente veem o mundo real. Então, se você olhar a sua volta no mundo real, você vai ver várias coisas que são objetos. Cadeira, mesa, professor, porta, sala de aula, tudo isso são considerados objetos no mundo real. Uma generalização considerando tudo como objeto. Então a ideia de desenvolvimento orientado a objeto é tentar desenvolver software que imita o mundo real, onde tudo também no software seria objetos. Os humanos eles pensam em termos de objeto, então fica mais fácil para a compreensão humana. Apesar de não ser a forma que a máquina trabalha, é uma forma fácil das pessoas se raciocinarem em cima, é uma forma de aumentar o nível, aumentar a compreensão a respeito do software. Tudo em software orientado a objeto é objeto. Então é diferente do mundo real, que, por exemplo, poderia classificar objetos como animados e não animados, ou inanimados. Por exemplo, pessoas, objetos animados, eles têm vida, enquanto cadeiras, mesas, são objetos inanimados, não têm vida. Mas no software orientado a objetos a gente esquece um pouco esse tipo de diferenciação e considera tudo como objetos, onde a conceituação de objeto é que o objeto tem atributos e tem comportamento. O que é atributo? Por exemplo, a forma, o tamanho, a cor, são atributos do objeto. A mesa é marrom, a porta é branca, a parede é amarela. Então, esses são conceitos, o conceito de atributo de um objeto, que é um estado do objeto. E o comportamento é uma ação que o objeto faz. Então, por exemplo, a pessoa fala, a pessoa anda, a pessoa corre, a pessoa pensa. Um avião voa, um carro anda também. Então, são conceitos de objetos, onde a gente pode ter atributos e pode ter comportamento. Não importa se é animado ou se é inanimado. Em orientação a objetos tem um conceito chave, que é o conceito de classes de objetos. O que seria uma classe de objeto? É um template para a criação de objetos. Então você pode, por exemplo, ter vários carros da mesma marca, do mesmo modelo, cada um é um objeto, mas eles seguem a mesma forma, vamos dizer assim, o mesmo template. Então a mesma linha de montagem, se a gente for pensar num carro. Ou se eu pensar numa casa, tem a casa, mas tem alguma coisa que deu origem àquela casa. Por exemplo, a planta baixa da casa. Então essa seria a ideia de classe de objeto. É um template, uma forma que você usa para criar vários objetos, mas os objetos seguindo a mesma estrutura. Então a classe de objeto dá essa estrutura aos objetos. Então tem três conceitos principais aqui, na verdade dois, mas vamos trabalhar com as diferentes nomenclaturas. É o conceito de objeto, que é alguma coisa que imita o mundo real, por exemplo, uma pessoa, uma cadeira, uma porta, uma casa. Tem o conceito de classe de objeto, que é o esqueleto, a estrutura que dá vida aos objetos, que permite a criação de objetos. E a instância, que é o mesmo conceito de objeto, para deixar claro que aquele objeto foi criado a partir de uma classe. Quando a gente fala da instância de uma classe, quer dizer, um objeto foi criado a partir de uma classe. É parecido com o conceito de objeto, mas a diferenciação é sutil nesse sentido. Quando você fala de instância, você está deixando claro que foi instanciado a partir de uma classe. Quanto ao objeto, talvez esteja falando alguma coisa do mundo real que não necessariamente é um objeto de software. Em orientação a objeto, a gente usa tanto instância como objeto como sinônimos, a não ser quando causar alguma ambiguidade. Aí fica claro a instância que é aquele objeto em si, aquela instância da classe. Um conceito importante de orientação a objeto também é a questão da comunicação. Um objeto sozinho ele faz as suas tarefas, mas o sistema é muito complexo, o mundo real também é muito complexo, envolve muitos objetos comunicando. Então essa que é a ideia da comunicação entre objetos. Então, por exemplo, um sistema acadêmico, o professor vai ter que conversar com o aluno vai ter que conversar com a secretária vai ter que conversar com o aluno, por aí vai. O aluno vai ter que interagir com o livro, para poder, por exemplo, adquirir conhecimento. Então essas coisas interagem no mundo real. Em software orientado a objeto é a mesma coisa. Há essa interação entre os vários objetos, é necessária essa interação, isso a gente chama de comunicação entre objetos. Tem várias formas de comunicação em software. Por exemplo, comunicação por envio de mensagem. Um objeto manda um arquivo para o outro objeto, um arquivo XML, por exemplo, onde o objeto que recebeu consegue interpretar. Isso é uma forma de comunicação. Se os objetos são em máquinas diferentes, tem uma forma comum em software que é o chamado invocação de método remoto, que é um objeto chama um método de um outro objeto
via rede, via RMI, como a gente costuma usar, que é a sigla para invocação de método remoto. Ou mais comum, que é a chamada de método local. Os dois objetos estão na mesma máquina, por exemplo, o aluno e a sala de aula, por exemplo, e o aluno pede para entrar naquela sala de aula, ele chama o método entrar da classe, ou do objeto da classe sala de aula. Então, é uma forma de você chamar assim, o método de um objeto. Isso é uma comunicação, é o que a gente chama de comunicação síncrona, e a comunicação mais comum entre objetos em software é essa comunicação síncrona. Um método de um objeto é chamado por um outro objeto. Então, relembrando aí porque orientação a objeto é uma forma comum de se pensar. Então, a maneira usual que o desenvolvedor olha o mundo real é uma maneira natural para ele desenvolver o software, mapeando o mundo real para o software. Mais alto nível, então é mais fácil de compreensão humana. Cada objeto tem métodos que definem o comportamento e atributos que definem os estados. A gente vai ver mais exemplos depois. Quando se faz desenvolvimento orientado a objeto, o ideal é que você faça todo o processo de desenvolvimento considerando objetos. Então, a gente pode quebrar o desenvolvimento orientado a objeto em pelo menos 3 atividades, ou macroatividades. Seria a análise orientada a objeto, onde você faz o entendimento dos requisitos pensando em objetos. Então, faz o levantamento de requisitos, entender o problema do cliente pensando em objetos. Isso é chamado de análise orientada a objeto. Então, ao conversar com o cliente, você já vai discutir com ele em função de objetos do sistema, objetos do problema que o cliente quer resolver. Tem, então, depois da análise, o projeto orientado a objeto, que é você transcrever aquele problema em uma solução pensando em objetos. O ideal é que essa transição seja natural. Então, se você faz uma análise entendendo o problema do cliente como objetos, depois você vai propor uma solução, software, também em objetos. Então, por isso seria o projeto orientado a objetos. E depois a programação orientada a objeto, ou implementação orientada a objeto, que é você transcrever aquele projeto numa linguagem de programação, como Java, por exemplo, que provê suporte à orientação a objeto. O ideal é que essas transições sejam mais naturais possíveis, então por isso que você pensa em termos de objeto desde o início. Então, da análise para o projeto, se você trabalhou com objetos na análise, você vai propor o software orientado a objeto no projeto, mas esse projeto vai, de certa forma, herdar várias características da análise. Então, isso é uma transição mais suave, já que você está trabalhando em objetos, tanto na análise quanto no projeto. E o mesmo vale para o projeto de implementação. Se você fez os seus diagramas pensando em objeto, depois é trivial, é simples você converter aquele diagrama orientado a objeto em um código orientado a objeto usando a linguagem de programação. Algumas vantagens de se desenvolver orientado a objeto, pensando, por exemplo, tem vários paradigmas. Por que eu vou fazer orientado a objeto e não estruturado, por exemplo, e não funcional, ou não programação lógica? Algumas vantagens de se desenvolver software orientado a objeto, como é a maioria dos softwares desenvolvidos hoje em dia, software comercial, a maioria deles são desenvolvidos ou puramente orientado a objeto, ou pelo menos parcialmente orientado a objeto. Algumas vantagens é que você facilita o entendimento, a comunicação entre as pessoas. As pessoas comunicam com um vocabulário comum em termos de objeto, é fácil as pessoas comunicarem e entenderem umas às outras, porque elas estão falando de conceitos do software que tem uma correspondência, muitas vezes, com o mundo real. Facilidade de manutenção. Então, a ideia de objetos é que sejam entidades independentes. Então, você faz um objeto pessoa, por exemplo, que está no sistema acadêmico, mas por que não pegar o mesmo objeto pessoa e colocar em um outro sistema? Um sistema, por exemplo, sei lá, num sistema de comércio eletrônico. Então, a ideia é que os objetos sejam independentes, então você consegue plugar e desplugar no sistema, e com isso você tem facilidade de manter esse objeto, remover ele, fazer manutenção, plugar de novo, por exemplo, fica autocontido, vamos dizer assim. Isso também está associado a reuso, que é outra vantagem discutida no livro texto, questão de facilidade de reuso, que é você poder pegar o objeto autocontido de um contexto e colocar em um outro contexto. Então, o exemplo que eu dei, pegar o pessoa do sistema acadêmico, colocar o mesmo objeto pessoa num sistema de comércio eletrônico, por exemplo, onde lá ele vai exercer o papel de cliente, quem vai comprar os produtos, por exemplo. Essa primeira parte aí de conceitos de desenvolvimento orientado a objeto, eu peguei de um livro de Java como programar, 8ª edição, onde os primeiros capítulos do livro ele discute os conceitos principais de orientação a objeto. No livro está muito mais detalhado, obviamente. Eu peguei algumas ideias gerais de desenvolvimento orientado a objeto dessas partes do livro.